Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, eu estou aqui para contar uma história para vocês. Como vocês viram no título e na thumb, eu vou falar sobre a história cronológica, tudo que nós sabemos de O Rei Leão. Porque o que muita gente não sabe, talvez você tenha assistido o filme de Rei Leão, mas você tem que entender que a história não começa e nem termina com o primeiro filme. E é isso o objetivo do vídeo de hoje. Vou contar absolutamente tudo que a gente tem de livros, séries, quadrinhos, filmes, tudo, curtas-metragens. Aí eu vou contar nesse vídeo numa ordem cronológica que qualquer um pode entender. Então se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, tudo começa há muitos anos do Simba nascer. Havia um leão chamado Morrato, um leão de pele escura e que ele vivia lá na África. A gente não sabe quem ele é, de onde ele veio, dos pais. A gente só sabe que ele provavelmente seus pais já estavam mortos e que ele era um leão que, apesar de ser muito jovem, era muito sábio. E um dia ele acabou esbarrando nas terras do reino. As terras do reino é praticamente um paraíso no meio da África. Só que esse paraíso, de vez em quando, ele entra em uma seca brutal. E quando o Morrato chegou, eles ainda estavam meio que de boa. E sendo muito sábio, ele acabou fazendo várias amizades e ficando muito conhecido lá naquela terra. Até que um dia ele recebeu um sonho e um ser místico misterioso falando para ele que ele deveria se proclamar rei daquela terra. Em troca, quando ele morresse, ele se tornaria a estrela mais brilhante. O que é curioso porque recentemente se lançou o filme Wish, que eu ainda não vi. Então, o Morrato, quando recebeu esse sonho, ele aceitou o pedido desse tal ser misterioso e se tornou o rei daquela terra. E como naquele momento ele estava começando a passar por aquela seca e o Morrato era um rei muito respeitado, todos os demais concordaram que Morrato deveria ser o rei. Então, Morrato foi coroado rei e a seca começou. E como Morrato era muito inteligente, ele arranjou um jeito de usar o último lago que tinha na cidade do reino para aplacar a sede de todo mundo, criando uma fila preferencial, onde aqueles que precisavam muito da água bebiam várias vezes, eles tinham uma fila preferencial, e aqueles que não podiam ficar tempo sem água. Isso fez com que praticamente todos os animais sobrevivessem muito tempo, mas mesmo assim ainda estava meio difícil porque o lago estava secando muito rápido. Até que um dia o Morrato estava cuidando da vida dele e apareceu um leão misterioso brigando com todo mundo querendo aquela água. Provavelmente ele era forasteiro, não sabia da fila preferencial, mas ele pode estar escutado, mas ele acabou querendo quebrar e não se importou com nada. Então o Morrato acabou brigando com esse leão forasteiro, ele conseguiu expulsá-lo. Porém, por causa desse leão, a água diminuiu ainda mais, fazendo com que nem o jeito da fila preferencial que o Mufasa o que o Morrato havia criado solucionasse. Então os animais ficaram desesperados e o Morrato disse que ele deveria ir para a redondeza da região das terras do reino para ver se encontrava algum lugar que tivesse água. Então ele anda durante alguns dias e assim ele encontra uma cachoeira. E para quem é título de curiosidade, essa cachoeira é aquela cachoeira justamente do Timão e Pumba. E lá ele vê totalmente um paraíso. E ele se pergunta por que ninguém tinha achado aquilo antes. E por que ninguém estava vendo ali, já que estava uma seca durante boa parte da região e só tinha um crocodilo lá na cachoeira. Então ele vai conversar com o crocodilo e ele responde que todos os animais daquela terra temiam ele, preferiam morrer de sede do que conviver com o crocodilo. E o crocodilo até disse que ele queria ser amigável, mas infelizmente as pessoas julgavam por sua aparência. Então ele não tinha o que fazer. E o Morrato acabou conversando com os outros animais, os antílopes, as zebras, e acabou descobrindo que todos os animais dependiam dos outros para se esconder. E como ninguém queria dar o primeiro passo, ninguém ia naquela cachoeira. Então ele decidiu fazer um comunicado dizendo que todos deveriam compartilhar aquela água. Porém, uma zebra que estava totalmente desesperada pela condição da seca disse que aquele que chegasse primeiro seria o dono das águas. Os animais correram disparados e Morrato tentou acalmar a situação. Porém, a zebra chegou primeiro e ela acabou caindo numa areia movediça, fazendo com que ela se afundasse cada vez mais e ficasse presa. Todos os animais tentaram resgatar a zebra depois que a loucura passou e todo mundo concordou que a água devia ser dividida.
mas ninguém conseguia. E muita gente já tinha medo do crocodilo. Então, justamente quando ninguém conseguia soltar a zebra, o crocodilo com sua cauda forte puxou a zebra sem a menor dificuldade. E quando os animais viram isso, decidiram confiar no crocodilo. E assim, todos os animais da terra do reino se mudaram para aquele local e ficaram bebendo aquela água, e logo depois as chuvas voltaram. Sobre isso, o Morrato ele é um dos reis que mais viveram. Então, ele era jovem quando aconteceu essa primeira seca, e muito tempo se passou até que ele morreu de uma velhice extrema. Seria como se ele tivesse morrido de 100 anos se ele fosse humano. E quando ele morreu, a profecia, a promessa do ser místico, se concretizou, porque justamente na noite de inverno que ele morreu, surgiu a estrela mais brilhante. A gente não sabe o que aconteceu com o Morrato nesse tempo depois da seca. Ele continuou governando pacificamente, sem muitos problemas, e provavelmente ele se casou ou teve um relacionamento com alguma leoa. Isso porque a gente sabe que ele teve um filho. Justamente depois da morte dele, esse filho iria sumir. E como todo mundo gostava muito do Morrato, todos os animais decidiram que a monarquia deveria ser estabelecida e todos os filhos toda a descendência daquele leão deveria governar sobre os outros. E o filho dele se chamava Ahad, que diferente do pai que tinha pele escura, o pai dele, o Ahad, tinha pele amarela, o que implica que a mãe dele deve ter uma pelagem mais clara. E por causa disso, o Rajin era bem diferente do pai. Ele era muito mais rigoroso, ele não era tão sociável. Ele não era mau, mas ele era, como eu disse, muito rigoroso. E justamente quando ele começou seu reinado, ele começou seus conflitos. Isso porque havia uma parte do bando que não aceitava ele. O que a gente sabe sobre o Ahad é que praticamente no início de seu reinado haviam dois povos, dois bandos que se brigavam. E justamente por causa dessa guerra, Ahad teve que se casar com Uru. A gente só sabe isso, então interpretando aqui, a gente pode dizer que um dos bandos queria que o Ahad fosse rei e outro queria que a Uru fosse rainha. E como o Ahad era o rei legítimo, quando a Uru se casou com ele, ela se torna rainha. Até porque, para quem não sabe, quando um homem se casa com uma princesa que vai ser rainha, ele não vira rei. Ele no máximo é um duque. Isso acontece porque o rei tem mais poder do que a rainha. Então, um homem que se casar com uma mulher que é rainha não pode ser rei. É mais uma questão de título. Então, a Uru se casou com a Had. E sobre de onde esse bando surgiu, já que o Murrato veio para César Reino sozinho, o que a gente pode presumir é que ou esse bando foi surgindo aos poucos com leões forasteiros, ou esse bando pode ser outros filhos do Murrato, filhos mais novos, enfim, tanto faz. Então, a Had se casou com a Uru e ele continuou governando. E ele era um homem, ele era um leão muito rigoroso justamente porque ele provavelmente tinha medo de perder o trono dele. Até porque, diferente do Murrato, que era amado por todo mundo, a Raid não tinha nem um pingo do carisma do pai, apesar de ser uma boa pessoa. E por isso ele sentia que tinha que impor o reinado dele pelo medo. Tanto que a maioria dos animais não gostavam do Ahad e só toleravam justamente porque temiam ele. E há indícios de que a Raid talvez não gostasse de Uru. Sobre isso, eu só posso dizer que foi um casamento arranjado, então não dá para saber se eles se gostaram no futuro ou não. Mas um tempo se passou e a Raid acabou tendo seu primeiro filho, o Mufasa, o primogênito. E ele herdou as características do pai, já que o Mufasa tinha juba vermelha e pele amarela, e posteriormente a Raid teve um segundo filho que foi o oposto, que herdou a pele escura da mãe e a juba preta que o Raid tinha. Que no caso, se você está perguntando se esse é o Scar, não, é o Taka. Mas são a mesma pessoa. Isso já vou explicar. Mufasa sendo o primeiro filho, ele obviamente seria o rei. E sobre o Ahad sendo um cara muito tradicional, ele contava justamente a história das estrelas do céu e dizendo que o filho dele deveria ser o rei para governar. Isso fez com que o Taka, que era o mais novo, se sentisse muito triste. E sobre a infância do Mufasa, cara, é uma parte mais nebulosa, porque existem várias versões. Na versão da série A Guarda do Leão, é contado que esse ser místico, quando fez essa promessa justamente para o reinado do Morrato, também fez a Guarda do Leão, que seria justamente para o segundo filho de um rei não se sentir solitário,
porque o Taka não ia ter direito ao trono. Então, esse ser místico, porque existe uma Rei Leão no universo de Rei Leão. E esse ser místico acabou dando um poder, dizendo que todo segundo filho da descendência teria o poder do rugido. Então seria como se o primeiro filho fosse o presidente, né, o rei, e o segundo fosse o general, que cuidasse das tropas. E justamente por ser o general, o segundo filho tinha um poder muito poderoso, que era o rugido dos ancestrais, que era um rugido que juntava todos os rugidos dos leões, fazendo com que, dependendo da experiência do rugido, né, porque o rugido ele vai melhorando com o tempo, você pode literalmente quebrar chãos, fazer penhasco, é um negócio de louco, assim, o rugido dos leões. E justamente por isso, isso na versão da Guarda do Leão, o Taka, mesmo sentindo muito inveja do seu irmão, quando ele recebeu esse dom, quando ele cresceu, ele acabou ficando mais tranquilo e de boa. Praticamente tudo aquela raiva desapareceu, porque o único motivo dele querer o trono e invejar o irmão era porque ele não se sentia especial nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelos outros animais. Mas quando ele recebeu esse dom e começou a proteger as terras do reino, ele meio que esqueceu disso e começou a cuidar tanto da guarda dele, tanto do reino dele. E sobre a guarda, ela praticamente consiste em 5 leões, sendo o primeiro o líder, que é justamente o da descendência, nosso segundo filho, e os outros 4 representando aspectos como coragem, rapidez, etc. Tudo na guarda do Scar só havia leões. Então, o Scar, existem várias versões sobre como o Scar virou Taka, porque a gente sabe que o nome de batismo de Scar é Taka, que na língua Swahili significa lixo. O motivo disso, justamente porque eu acho que o Ahad não queria ter o segundo filho. A gente não sabe isso, são teorias. E justamente o Taka e o Scar, ele tinha muita briga e existem várias versões. Então, eu vou até separar as versões. Na primeira versão, que é a versão mais antiga e já é considerada descanônica, o que acontece? Mufasa e Scar eram adolescentes e Scar não gostava do Mufasa. Nessa versão não existia ainda a Guarda do Leão. Então, o Scar provavelmente ainda não era o líder. Aí nessa versão, justamente, o Ahafik, que é o leão lá do primeiro filme, aparece no reinado do Ahad, tenta conter a seca que estava acontecendo de novo nas terras do reino. E justamente o Scar tenta matar o Mufasa nesse livro, e aí justamente numa tentativa dele matar, ele acaba ganhando sua cicatriz e é apelidado pelo seu pai, Ahad, de Scar. Há um tempo atrás, justamente por causa dessa versão mais antiga, existia uma teoria de que, na verdade, essa história que era contada pelo Rafi, que era, na verdade, uma mentira, e que a história real seria de que o próprio Ahad fez uma cicatriz no seu filho e o chamando de Scar. E o motivo dele ter feito isso foi justamente porque o Scar tinha amizade com as hienas. Sobre a relação do Scar com as hienas é uma coisa que muda de versão para versão. Algumas versões dizem que o Scar era amigo das hienas desde que ele era filhote, justamente na versão que ele ganha a cicatriz ainda filhote. Outros dizem que na versão mais canônica dá para dizer que o Scar conheceu as hienas depois de já ser adulto. Mas enfim, na segunda versão nós temos justamente a versão da Guarda do Leão, que é quando o Scar não conhecia as hienas e acabou sendo picado por uma cobra que tinha um veneno especial que o fazia, em vez de morrer, ficar beludo das ideias. E é justamente por isso que o Scar é tão mal. Porque se ele era o líder da Guarda do Leão, ele já não tinha mais motivo para invejar o irmão. Mas foi justamente o veneno que fez com que ele depois cometesse atrocidades no futuro. Já na terceira versão, que é a versão tanto live action, tanto a mais atual, que é dos quadrinhos de Scar, seria o próprio Mufasa, o irmão mais velho do Scar, que teria feito a cicatriz dele e o apelidado. E o motivo dele ter feito essa cicatriz varia, porque essa desculpa do Scar ter sido ferido pelo Mufasa já foi usada 2 vezes, no live action de Rei Leão de 2019 e nas HQs do Scar que foram lançadas na gringa. E nas HQs da gringa, essa cicatriz se tomou porque o Scar queria o trono do Mufasa. E quando a Raj morreu, o Mufasa, eles lutaram e o Mufasa acabou fazendo essa cicatriz nele. E já na versão do live action, o Scar teve essa cicatriz justamente por ter desejado a Sarabi. Porque uma coisa que é comum em todas as versões era que o Scar amava a Sarabi. E a Sarabi amava o Mufasa, o irmão dele, e o Mufasa também amava ela. Então, justamente para competir pela Sarabi, o Scar acabou brigando
vendo como fazem, ganhando sua cicatriz. Depois disso, nós temos um tempo se passa e nós temos até os quadrinhos de Scar que contam as histórias de como o Scar conheceu as hienas. Sobre como o Scar conheceu as hienas, na versão mais atual, é dito que o Scar conheceu as hienas já adulto, derrotou a rainha das hienas e se tornou o rei posteriormente das hienas, mesmo sendo uma delas. Depois disso, o Scar decidiu tramar um jeito de derrotar o irmão. E dependendo da versão, pode ser justamente porque ele queria o trono, outra justamente por causa do veneno, enfim, tanto faz. Aí ele trama justamente a matar o próprio irmão, e aí ele já era casado com a Sarabi, o Simba, acontecem os eventos do primeiro filme. Depois disso, depois do Simba e tal, acontecem todos esses eventos, nós temos o terceiro filme de Rei Leão, que conta a história da perspectiva do Timão e Pumba. E sobre o terceiro filme de Rei Leão, a única coisa que ele agrega na franquia é que o Timão não vive numa parte bem distante das terras do reino, e ele tem um tio Timão e a mãe dele, e o pai dele provavelmente já faleceu ou foi morto por alguma hiena. Sobre o Rei Leão 2, ele conta a história da primeira filha do Simba. E eu digo primeira filha porque, na verdade, o Simba já teve um primeiro filho. Vamos voltar lá para a década de 90, onde foram lançados 6 livros contando a história do primeiro filho de Simba, o Copa. Sobre o Copa é bem nebuloso oficialmente, porque ele foi criado justamente para ser o filho do Copa e ter várias aventurinhas naqueles livros, porém quando eles foram fazer o segundo filme de Rei Leão, eles simplesmente ignoraram a visão que eles já tinham criado no personagem e disseram, não, vamos criar uma personagem feminina. Então, existem versões. Então, dá-se entender que, na verdade, o Copa teria meio que sido substituído, tenha sido afeminado, trocado de personagem por uma personagem feminina. O que implicaria que o Copa, na verdade, é a Kiara e por isso que o Copa nunca mais apareceu mais. Outros dizem que, na verdade, o Copa foi uma inspiração pro Kion, que é o terceiro filhote de Simba que aparece na Guarda do Leão. Sobre o que eu digo que o personagem em si, Copa, nunca mais apareceu na Guarda. Ele só aparece nessas historinhas e nunca mais eu vou falar dele. Existem teorias, coisas que eu vou comentar mais pra frente, mas dá pra dizer que na hora que eles foram fazer o segundo filme, eles simplesmente pegaram, tipo, o Simba tem um filho, né? Pegaram o Simba do filme, mas falaram, a gente precisa de atrair o público feminino, vamos criar uma personagem feminina. Aí criou a Kiara. Então dá pra dizer que a Kiara substituiu o Copa. Tanto que no filme ela é tratada como a primeira filha do Simba, e tanto na série. Já o Caio, ele meio que surgiu pra agradar o público que gostava do Copa e criaram um novo personagem, que na minha opinião não faz muito sentido. Então dá pra dizer que o Copa foi a inspiração, tanto pra Kiara surgir, tanto pro Caio surgir. Mas ainda assim ele é um personagem da história, não é porque ele é a inspiração para esses dois que ele deixou de existir. E sobre o que aconteceu com ele, existem teorias de que ele teria sido morto ou desmaiado pela Zira. Pra quem não sabe, Zira era a esposa do Scar. Não se sabe muito sobre a relação deles. O que tem de oficial ela era muito amiga do Scar, e ela não era namorada dele. Pelo menos não oficialmente. Até porque ela nunca disse ter se casado com o Scar ou qualquer coisa do tipo. A gente sabe que a Zira gostava dele, mas a gente não sabe a relação que o Scar tinha com ela. Provavelmente ele não gostava dela, e existem até teorias de que o Nuka, o filho mais velho da Zira, seria filho de Scar. Mas como ele é doente que nem o pai meio que o rejeitou e o trocou pelo Kovu, que é o filho de Zira. Mas existem teorias de que nem a Vitani e nem o Kovu sejam filhos da Zira. E o motivo é que ela não trata eles como se fossem filhos. Tanto que o único momento que a Zira realmente trata a Tunuka bem é na morte dele, que ela percebe que ele é filho dela, etc. E os outros dois, ela literalmente mataria sem pensar, ela não vê os dois como filhos. Diferente do Nuka, que ela também desprezou, mas ainda assim ela tem um afeto por ele. Mas isso é parte para outro vídeo. O que tem de oficial é que a Zira era muito apaixonada pelo Scar, e quando ele morreu, ela decidiu culpar a morte dele pelo Simba. E aí ela quis matar o filho dele,
dele e atraiu justamente usou o Nuka, que era o filho mais velho, para a armadilha, o que realmente faz sentido, porque sendo o Kopo um filho mais velho e Corvus tendo a mesma idade da Kiara e a Vitani também, dá para dizer que o Nuka e o Koopa tinham a mesma idade, sendo o Nuka no máximo um pouco mais velho. Justamente por isso, com a ajuda de Nuka, que nunca foi boa pessoa, Zira traiu a Koopa para uma armadilha. Aí existem duas versões das teorias. Uma versão de que Timão e Pumba teriam tentado socorrer a Koopa, mas tivessem sido desmaiados por Zira. Outra de que a própria Sarabi, a mãe do Simba, teria tentado salvar a Koopa, mas morrendo no processo, sendo morta, obviamente, pela Zira. O que, na minha opinião, faz muito mais sentido ser Timão e Pumba, porque Timão e Pumba que cuidavam da Kiara e que também o Simba não deixaria a Zira impune se ela tivesse matado a mãe dele. Tá bom que o Koopa também, né? Mas enfim. Depois disso, o Koopa na versão diz que o Koopa teria falecido, implicaria porque não aparece mais na série e teria morrido antes da Kiara nascer, então isso seria meio que um segredo, ou ele teria desmaiado e depois fugido para longe, o que na minha opinião é uma teoria bem mais interessante. Eu sei que eu falei que no Rei Leão 2 eles ignoram teoricamente o Koopa, mas na verdade não, porque existem duas cenas no Rei Leão 2 em que dão uma pincelada no Koopa, como na cena em que o Simba diz que a Kiara nunca deve confiar nos exilados, e eles conversam o motivo disso quando ela pergunta, justamente porque o Koopa, o primeiro filho dele, morreu por causa de um exilado. E também, ele também fala justamente que alguém já morreu e que ela nem havia nascido. Nessa parte, o Simba pode estar se referindo ao Mufasa? Sim, mas ele também pode estar se referindo ao Koopa. Então, mesmo o Rei Leão 2, que é o que mais ignora a versão do Koopa, ainda assim existem referências. Então, dá até para dizer que o Koopa seria oficial. Eu já vi gente dizendo que o Koopa não seria canônico, ou que oficial, qualquer coisa que a empresa fala sobre sua obra é canônica, o que realmente ela leva em consideração, considerando que e mesmo que no Rei Leão 2 existem referências sobre o Koopa, não é o suficiente para considerar o Koopa canônico, porque ele não aparece mais, não tem cena, e o Rei Leão 2, que é o mais próximozinho, tem uma referenciazinha, sem contar que mesmo a cena mais forte que fala sobre o Koopa que é justamente o Simba falando dos exilados, ele pode estar se referindo a Sarabi, que também pode ter morrido simplesmente porque a Zira tentou se vingar, ou coisa parecida. Então a referência mais forte, da produção mais forte do Koopa, ainda assim é muito rasa. Então eu realmente acredito que o Koopa tenha sido oficializado, ele é oficial, obviamente, ele apareceu nos livros oficiais da Disney, mas ele é descanônico, ele não faz parte do universo. Depois do Koopa ter morrido, Nala engravidou e gerou Kiara, era que é a segunda filha de Simba. Sobre Kiara, ela também era muito brincalhona, etc. E ela conhece Kovu, que é o terceiro filho de Simba. Simba ainda quando eles são crianças. E ela gostava muito dele, eles eram amigos, mas eles deixam de se ver durante boa parte dessa vida. É justamente nessa boa parte que o Kion, que era filhote, começa a crescer, justamente sendo teoricamente o segundo filho. Ele virou líder da Guarda do Leão e um monte de coisa acontece, aí já vem os eventos de Leão 2. E o Caio, ele justamente vai embora, porque o Caio não aparece em Leão 2, ele vai embora para a Árvore da Vida e depois volta. Acabou? Então, eu sei que eu tive que cortar muita coisa do vídeo, eu não contei fato a fato o que acontece na cronologia, mas se você já viu Rei Leão 1 e Rei Leão 2, você já entendeu melhor o que está acontecendo. E curiosidade, a Zira aparece em Caio 2, porque lembra que eu falei, o início de Rei Leão 1 era quando o Caio era filhote, e o final era quando o Caio tinha ido embora. Porém, nesse espaço de tempo, o Caio está atuando, e na série do Caio, a Zira aparece com o Kovu, mais velho. Ele ainda não é aquele Kovu do final do filme, mas ele já menciona que e tudo. Inclusive, Scar volta na Guarda do Leão justamente para contar como ele ganhou essa cicatriz e para tentar matar o Simba de novo. Ele volta como espírito. Mas, assim, são coisas que eu vou contando. Talvez eu faça vídeo só sobre esses fatos, mas essa é a cronologia inteira de O Rei Leão. E o último, vai ter um live action, só que live action é diferente do universo da animação. Eu sei que eu mencionei live action, mas eu só mencionei porque
Essa briga da Sarab e do Simba não é algo que foi criado no live action. Isso daí existe desde os livros lá da série do Copa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.